Boa noite, seja bem-vindo ao Talk Show com Especialista. Eu sou Matheus Ramalho e hoje nós vamos conversar com o professor Dr. Leandro Gaffo, que atua no Grupo de Apoio Mútuo para a Ansiedade, também conhecido como GAMA, sobre a prática da escuta sensível e sua aplicação na escola. Então seja bem-vindo, professor Leandro, e para começar nossa conversa, eu gostaria que você definisse para a gente o que é escuta sensível e qual a finalidade dessa prática. Então, existem, na verdade, vários tipos de escuta, né? Então, existe, por exemplo, uma escuta retórica. Eu dou aula de retórica na UFSB, né? O que é a retórica? É o debate, é a argumentação para o debate, né? E que é um tipo de escuta muito importante, muito estimulado na escola, na academia, é onde eu preciso perceber as falhas, né, ou as impropriedades, ou no discurso do outro, né, para que eu possa, então, criar novos argumentos para derrotá-lo nesse debate, né, nessa ideia. Então, é uma escuta bastante estimulada, né, na escola, na universidade, tudo, né. Existe a escuta gestual, por exemplo. Então, perceber o semblante das pessoas, a maneira como ela se veste, a maneira como ela se porta, a maneira como ela gesticula, né? Isso tudo diz muito sobre a pessoa também, né? Existem especialistas em fazer isso, inclusive. E existe uma escuta sensível. Essa escuta sensível, ela é voltada para o acolhimento, né? É quando eu quero trazer o outro para perto de mim e não afastá-lo como um adversário, né? Onde que eu tenho que derrotar no debate, né? Não, eu quero empaticamente, eu quero trazê-lo, né? Por empatia, pela capacidade de me colocar no lugar dele, eu quero trazê-lo para perto, eu quero dizer que ele não sofre sozinho, que eu estou ali com ele, que eu estou participando daquele processo com ele, que ele pode desabafar comigo sem nenhuma medo, né? E que eu posso, então, acolher esse sofrimento dele, né? Sem nenhum julgamento moral. Acho que essa é a grande questão da escuta sensível. Eu posso até fazer um julgamento moral, mas eu não posso emitir. Eu, enquanto escutador, não posso emitir esse julgamento moral sobre o outro, senão eu corto a relação com ele. Uma relação que o Freud já chamava de transferência. Se ele me procurou para falar, é porque ele acredita que eu sou confiável, né? Então, ele vai conseguir desabafar comigo de alguma forma. Então, eu preciso, enquanto escutador, respeitar essa possibilidade de que ele fale comigo sem ser julgado, né? Essa acho que é uma premissa aí da escuta sensível. Bom, diante das suas colocações, então, a gente pode concluir que a escuta sensível sempre existiu em meio às relações humanas. Só que esse termo escuta sensível, ele tem aparecido mais nos últimos anos. Quando e como você acha que o termo escuta sensível começou a ser estudado de uma forma mais profunda no meio acadêmico e profissional? Pois a escuta tem se tornado algo importante nos últimos tempos, mas, na verdade, ela sempre foi, né, algo extremamente importante, porque pressupõe a comunicação. Para haver comunicação, tem que haver uma escuta atenta, né, de alguma forma. Seja adversativa, sensível, mas tem que ter uma escuta atenta. Agora, a escuta sensível, ela começa a ser desenvolvida por um professor com esse nome, né, por um professor francês chamado René Barbier, lá nos anos 60, 70, e que vai, então, desenvolver toda uma teoria sobre a escuta sensível, né, a escuta de acolhimento, né. Então, ele cria a abordagem transversal, que para ele é a maneira que ele tem de ser atravessado pelo discurso do outro. Veja, ele é um professor e está escrevendo, está formulando essa teoria para que outros professores se vejam e se tornem professores pesquisadores, né? E ele diz, o método de pesquisa de um professor é a pesquisa-ação, porque ele está dentro da sala de aula e ele propõe coisas, né, para serem pensadas lá. Então, e essa escuta sensível, a abordagem transversal é baseada em 3 tipos de escuta que ele resume como escuta sensível, né? A escuta científico-filosófica, a escuta social, cultural, e a escuta sacral, né? Que são elas, né? A escuta científico-filosófica tem a ver como o sujeito,
como os saberes e os conhecimentos acadêmicos pensam o sujeito, para que ele pensa esses conhecimentos acadêmicos, né, e filosóficos. A escuta social ou cultural, de onde é que esse sujeito está, quem é ele, onde ele vive, né, como ele sobrevive, né, enfim, qual é a noção de cultura que ele tem, como ele pensa essa questão da sociedade. E a escuta sacral ou filosófica é a escuta de como ele se posiciona frente ao mundo, como ele se enxerga como parte do mundo, como ele pensa os seus mitos, as suas questões, né, a sua existência, né, uma escuta existencial mesmo, né? Então, o conjunto dessas três pequenas escutas que é a escuta sensível para o Barbier, né? Ele não é um autor muito conhecido, ele vem sendo estudado mais recentemente, né? Ele fazia parte de uma escola de pensamento pedagógico lá dos anos 60, 70, 80, que pregava essa ideia de que cada estudante tem uma história de vida e que essa história de vida precisa ser conhecida, respeitada e tudo, né? E é aí que ele vai desenvolver essa teoria. Eu resgatei o Barbier por causa do Gama, o grupo de apoio mútuo para a ansiedade. A gente começou a trabalhar e aí eu percebi que boa parte do que a gente fazia era uma escuta sensível, né? Então comecei a estudar o Barbier e aí percebi que tinha muita relação entre o que ele fala, o que ele propõe como sendo uma escuta, e a escuta que a gente faz no grupo, né? Uma escuta de aceitação, uma escuta de envolvimento, uma escuta sem juízo de valor, sem julgamento moral, né? Então, tem muito a ver com isso. Agora, a academia reluta muito com isso, né? Seja porque existem já determinados tipos de escuta que não são exatamente escuta sensível, mas uma escuta psíquica, vamos chamar assim, né? Seja pelo psicólogo, seja pelo psiquiatra, seja pelo psicanalista, e que muitas vezes formam aí uma reserva de mercado, vamos chamar assim, né? Então, quem tem que escutar, ou quem deve escutar as pessoas é o psicólogo, ou é o psicanalista, ou é o psiquiatra. As outras não podem se meter nisso, né? Muitas vezes isso está presente, o que é uma pena, porque a própria OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, tem lá uma cartilha que está disponível no site, qualquer um pode achar, dos PCP, Primeiros Cuidados Psicológicos. O que ela diz é que qualquer ser humano tem a capacidade de fazer uma escuta sensível, né? E que deve fazer isso, esse acolhimento psíquico, né? Então, não precisa ser um psicólogo. É claro, não dá para sobrepor, né? Um escutador sensível não é um psicólogo, não é um psicanalista, não é um psiquiatra, não é um profissional da saúde mental. E ele precisa ter clareza disso, né? Certo. Ainda nesse contexto do aparecimento do termo, do conceito de escuta sensível nos últimos anos, por que você acha que houve esse maior interesse das pessoas pela prática da escuta sensível, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional? Me parece que, assim, o século XIX, lá, do final do século XIX, quando Freud começa as suas pesquisas, né, se caracterizou muito por uma espécie de epidemia, vamos dizer assim, de histeria, né? Então havia muitas mulheres em estado histérico, e aí é que ele vai desenvolver toda a teoria dele, a partir do estudo com as mulheres histéricas. Até então achava-se que histeria era algo somente feminino, né? O século XX vai se caracterizar, principalmente a segunda metade, pós-guerra, vai se caracterizar muito por uma depressão, né? É muito comum as pessoas irem procurar psicólogos, psicanalistas, se declarando ou se sentindo deprimidas, né, de certa forma. O nosso século XXI, né, o atual, ele se caracteriza muito pela ansiedade, né? Então, a ansiedade tem a ver com esse sofrimento antecipado para o que possa vir a acontecer de ruim, né? Então, criando mesmo um deslocamento, né? Parece que o corpo está no presente, mas a mente está lá no futuro, já calculando os danos que tal coisa vai causar, né? Isso tem gerado muita ansiedade,
Não à toa a gente criou o Gama e também tem tido uma frequência muito grande de pessoas, né? E me parece que muito disso, muito dessas, tanto da questão da depressão, ou da histeria, ou da ansiedade, ou seja, os transtornos mentais de maneira geral, né, tem muito a ver com a escuta e com a necessidade de ser escutado, né, de ser ouvido de alguma forma, de ser acolhido no seu sofrimento, de ser compreendido, né. Me parece que é uma característica que o ser humano sempre teve, como você falou, né, a de escutar um ao outro, é uma estratégia importante de sobrevivência nossa, né, a comunicação, mas a gente deixou de prestar atenção no que o outro está dizendo, né, principalmente na modernidade, na sociedade moderna, com a coisa do capitalismo, do tempo é dinheiro e tal, a gente acabou deixando de privilegiar essa escuta do outro como sendo algo importante. O resultado disso é que há uma crença de que, e é uma crença moderna também, dessa ideia de individualidade, né, de que o sujeito tem que se resolver em si mesmo, né, que ele tem que se bastar, que ele tem que dar conta de resolver suas coisas, tal. Só que o ser humano não é assim, o ser humano é dividido, o ser humano não é indivisível como a ideia de indivíduo passa, né? Quer dizer, a gente é dividido, a gente precisa do outro, a gente precisa ter esse contato e esse desenvolvimento com o outro para que a gente se torne quem a gente é, né? É importante desde a infância isso, e me parece que a pandemia, mais uma vez, fez isso ficar cada vez mais evidente, né? As pessoas se sentem isoladas pelo próprio isolamento social que elas tiveram que agora forçadamente estar, mas elas já estavam isoladas umas das outras, né? O evidencia isso, né? Porque eu tenho muito mais contato com pessoas que eu não vejo, né, na rede social, que não estão próximas a mim, do que com as pessoas mais próximas, né? Às vezes a gente deixa de se comunicar com a família, com os amigos, para poder estar na rede social se comunicando com gente muito distante. Então, quer dizer, isso mostra um isolamento e mostra uma dificuldade de escuta de uns aos outros, né? Então, acho que o nosso tempo hoje, a nossa sociedade requer uma escuta e me parece que as pessoas começaram finalmente a se preocupar com isso. Também tem a ver um pouco, né, Matheus, com uma diminuição do tabu, do medo em relação a questões psíquicas, né? A luta antimanicomial, que começa lá nos anos 60, 70, mas que toma força nos anos 80, 90, deu algum resultado. O resultado é que eu não preciso esconder que eu vou ao psicólogo mais, né? Como antigamente se fazia. Eu não preciso ser louco para fazer um tratamento psíquico, para fazer um acompanhamento terapêutico, né? Então, me parece que as pessoas falam disso com um pouco mais de liberdade hoje. Isso também contribui muito para que elas percebam a necessidade de se escutar umas às outras. Professor, agora falando como psicanalista, também como professor, como educador, mas principalmente na sua visão de psicanalista, como você acha que a escuta sensível pode auxiliar na solução de um problema relatado por um indivíduo? Essa é uma pergunta muito importante, né? O próprio Freud, né, que é o criador da psicanálise, né? Como eu falei, ele cria a partir dos estudos que ele começou a fazer sobre a histeria, né? E ele foi fazer um estágio com um médico francês chamado Charcot, Jean-Martin Charcot, que fazia hipnose, né? Então ele acessava uma parte das pessoas, que depois veio a ser chamado inconsciente, né, por meio da hipnose. E aí ele percebia que a pessoa não apresentava mais um determinado sintoma, né, a partir desse acesso da hipnose, quando ela finalmente entendia por que ela agia de determinada forma, por que ela tinha uma paralisia no corpo, por exemplo, ela então não apresentava mais aquele sintoma, né? E ele volta para a Áustria e começa a exercitar isso, mas ele percebeu que algumas pessoas eram hipnotizáveis, outras não, e que ele não era assim um bom hipnotizador. Então começou a falhar muitas vezes. E ele falou: eu preciso criar um outro jeito de acessar o inconsciente das pessoas, né? Ele começa a formular a teoria dele, começa a testar várias coisas, né? E
até mesmo segurar a cabeça das pessoas no divã, né, e tal, até que uma paciente fala, mas por que você me aperta a cabeça? Ele fala, porque eu quero que você fale. Ela fala, mas eu falo, não precisa me segurar, né, não precisa me apertar. E aí ele, então fala, e ela começa a falar, e ele começa a perceber nas falas, né, que é o próprio caminho psicanalítico, né, a pessoa chega e fala, hoje eu fiz fui passear shopping com a minha mãe e aconteceu tal coisa. Eu tô querendo, depois ele fala, eu tô querendo fazer uma viagem para não sei onde, por causa disso ou daquilo, né? E aí ele depois conta um sonho, por exemplo. E o trabalho do psicanalista qual é? Perceber exatamente o que está ligado de certa forma, quando eu começo a perceber a ligação entre esses elementos que ele trouxe, né? E aí, então, é que ele vai desenvolver a teoria da psicanálise, né? Que ele chama inicialmente de cura pela fala, né? A pessoa precisa falar da sua condição, a pessoa precisa falar de si mesma e precisa, principalmente, se escutar, né? Então, muitas vezes, o trabalho do psicanalista, ele não precisa falar muita coisa, ele precisa devolver algumas coisas para que o outro pense sobre o que ele falou. Isso já é um grande avanço, né? Então, a escuta sensível tem muito a ver com a escuta da psicanálise, né? Ela é uma escuta de recepção, mas é um pouco diferente, porque o psicanalista, como eu disse, tem que tentar, atento para tentar fazer esse mapa, né? Tentar ligar aí o que está por trás dessa fala que ele está fazendo, né? Um escutador sensível, como a gente forma, por exemplo, nos cursos de escuta sensível, não faz esse trabalho. Tudo o que ele faz é simplesmente receber, se colocar ao lado, compreender a fala do outro, compreender de onde ela parte, ainda que ele não concorde, né? A pessoa falou lá determinada coisa que, poxa, eu não concordo com aquilo, mas eu aceito aquilo enquanto posição dela, enquanto mundo que ela vive, enquanto maneira que ela expressa as coisas, eu entendo. Depois, em um determinado momento ou circunstância, eu posso até fazê-la pensar sobre aquilo, mas não é papel do escutador dar uma resposta, ou falar, ou dar algum comentário, né? Então, são papéis um pouco diferentes, mas que tem muito a ver, né? O tipo de escuta se assemelha bastante, mas com objetivos um pouco diferentes, né? Então, forma de falar como professor, da mesma forma, né? Quer dizer, um aluno me traz lá uma determinada coisa, uma determinada circunstância que ele está vivendo e que está atrapalhando, por exemplo, o andamento escolar dele, né? O professor precisa estar atento a isso e entender o que está se passando, né? Se o aluno trouxe algo a ele, é porque confia nele de alguma forma. Então, como é que ele pode ajudar nesse processo desse aluno, né? Uma coisa que a escola faz muito pouco e precisa fazer mais é exatamente estimular essas habilidades socioemocionais, né? E fazer as pessoas compreenderem por que elas agem de determinadas formas e não de outras, né? Como é que ela lida com determinados aspectos e por que age daquele jeito e não de uma outra forma. Então, essas habilidades socioemocionais podem ser estimuladas, podem ser através de atividades, através de até grupos de escuta que a escola pode fazer, né? Então tem muito a ver, inclusive, com o projeto que eu tenho apresentado ultimamente de escuta nas escolas, né? Então me parece que a psicanálise tem muito a ver com a escuta, né? Mas não são a mesma coisa, e não são exatamente com a mesma finalidade. O escutador sensível tem a função apenas de acolher, né, esse sofrimento que o outro está trazendo. O escutador, enquanto psicanalista, esse sim tem o objetivo de interpretar, de junto com o analisante, né, com aquele que está falando, promover uma interpretação daquilo, fazendo uma reflexão. Por que será que você está trazendo essas questões e por que você pensa de determinada forma, né? Então, tem muito a ver, mas não são a mesma coisa. Então, aproveitando que você citou esse trabalho realizado pelo Gama dentro das escolas, a gente sabe que a escola é um lugar voltado para a construção do conhecimento, para a construção de cidadãos, de pessoas melhores, de seres humanos melhores. Entretanto, a escola pode se tornar um ambiente hostil em razão da diversidade que existe lá dentro.
São vários contextos sociais, culturais, vários pontos de vista, várias formas de enxergar o mundo, todas convivendo ali no mesmo espaço. E isso pode causar conflitos na vida dessas pessoas, desses alunos. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o papel da escuta sensível nesse ambiente escolar. Como a escuta sensível pode impactar no ambiente escolar? Bem colocado, né? A escola pode ser esse lugar, mas ela raramente o é, né? Ela acaba, em muitas circunstâncias, sendo um ambiente hostil, como você falou, difícil, né? E onde ocorrem muitos problemas, muitos conflitos, né? Tem um geógrafo chinês que eu gosto muito, que é o Yi-Fu Tuan. Ele tem um livro chamado Paisagens do Medo. E uma das paisagens construídas na modernidade são várias, né? Hospitais, asilos para velhos, hospícios para loucos, né? Escolas para crianças, né? Foram criadas na modernidade, prisões para ladrões, né? Por quê? Porque antes da modernidade, né, essas pessoas conviviam com a sociedade de maneira tranquila em termos, né? Quer dizer, dava problema, mas elas conviviam, não tinha outro lugar para elas, não tinha um lugar para armazenar os loucos, um lugar para colocar os presos, né, os marginais e tal. E as crianças não existia escola, as crianças eram alfabetizadas, apenas as crianças ricas, né, eram alfabetizadas ou iam se tornar padres, né. Então não havia muito a necessidade da educação como algo importante. A educação só se torna obrigatória com a Revolução Francesa, né? Onde a classe pobre, digamos assim, mas na verdade é uma revolução burguesa, né? Onde a burguesia quer que seus filhos sejam alfabetizados, onde é criado um protótipo de ser humano que é o homem macho, branco, cristão, letrado, culto, né? Se não for isso, não é gente, né? Não é humano. Então, é preciso humanizá-los. Então, por que a criança tem que ir para a escola obrigatoriamente? Para se tornar humana, né? Para se tornar esse homem branco culto, né? Se não vai se tornar esse homem branco, pelo menos tem que reverenciar esse homem branco culto e cristão, né? Então, é um pouco essa a questão. A escola se torna, dessa forma, uma instituição propagadora de uma ideologia iluminista, né? Por isso mesmo, ela acaba servindo a função de docilização, de domesticação dos seres humanos, né? Para que ele não se revolte contra o patrão, contra as máquinas, contra o governo, contra os políticos, né? Então, a gente é alfabetizado na escola, educado na escola, para se dobrar frente ao outro, né? Essa é a principal função da escola revolucionária, da escola burguesa, né? Agora, podemos pensar uma outra escola? Devemos, né? E é exatamente por isso que eu apresentei, então, um projeto para a Cátedra de Educação Básica da USP, né? Projeto de pós-doutorado, para levar a escuta sensível para dentro das escolas, né? Já tenho feito isso, estou na metade das pesquisas, né? Você, inclusive, participa em algum momento. Fazendo o quê? Levando essa ideia de que é importante que as emoções sejam trabalhadas dentro da escola, porque as emoções são parte dos seres humanos, né? Uma escola, em geral, se preocupa com os aspectos cognitivos. Está aprendendo ou não está aprendendo? Sabe calcular ou não sabe calcular? Sabe escrever ou não sabe escrever, né? Mas ela precisa também começar a se preocupar do porquê ele não está aprendendo. Por que não está aprendendo a calcular? Por que não está aprendendo a escrever? Por que tem dificuldade de falar em público, por exemplo, né? Então, é preciso que ela se preocupe com as questões emocionais das pessoas. Então, essa escuta sensível e a criação dentro das escolas de espaços de escuta, né, podem ser muito eficazes nesse processo, podem trazer, de alguma forma, um lugar dentro da escola em que o cidadão, em que o sujeito, o aluno, possa se colocar, possa falar livremente daquilo que o aflige, daquilo que está doendo, daquilo que é um problema, daquilo que o impede de se realizar enquanto ser humano, né? Então, é importante que a gente planeje essa nova escola e essa nova forma de pensar a educação
que vem crescendo, né, nos últimos anos, né, nós temos aí educadores fantásticos que já, né, apontaram muito para esse caminho. A escuta sensível pode ajudar nesse processo, creio eu. Certo. A gente sabe que a escola e que a educação são muito importantes para a construção de uma sociedade melhor. E diante das colocações que você trouxe, a gente pode concluir que a escuta sensível ela pode melhorar muito o ambiente escolar, ela pode melhorar a educação, ela pode fazer com que a educação evolua muito. Então, mesmo que a gente tenha falado em diversos momentos aqui que a escuta sensível ela se torna cada vez mais conhecida e praticada entre as pessoas, é muito importante que a gente continue fazendo eventos como este, em promoção da escuta sensível. É importante que as pessoas conheçam cada vez mais e tenham acesso a ela. Muito obrigado pela sua participação. Eu espero que o Gama continue trazendo tantos resultados positivos no ambiente escolar e na vida das pessoas. Um abraço para você. Um abraço para você, até mais.